to his purpose. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And to whom he justified, them he also glorified. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Their soul, there's nothing, they're not interested in anybody else. Everybody else can die and go if they want to. We feel that we're saved, let the rest of them go. Não há fogo na alma deles, não há nada. Eles não estão preocupados com mais ninguém. Todos os demais podem morrer e ir se quiserem. Sentimos que estamos salvos, que os demais vão. That isn't real Christianity. Christianity is go after the lost. Go get that brother. Go do something about it. Can we stand and fold our hands, even if we claim that we're saved, and see men and women dying on every hand? Isso não é cristianismo verdadeiro. Cristianismo é ir atrás dos perdidos, ir buscar aquele irmão, ir fazer alguma coisa a respeito. Podemos ficar e cruzar as mãos mesmo se alegamos que somos salvos e ver homens e mulheres morrendo por todo lado. And this street's full of women going to churches with shorts and painted faces and walking up and down the street with cigarettes in their hands and paint all over their face. It looks like foxes or wolves or something. E as ruas cheias de mulheres que vão a igrejas de shorts e rosto pintado, e caminhando para lá e para cá na rua, com cigarros nas mãos e o rosto todo pintado, parecem raposas ou lobos ou algo assim. And man walking up and down the street, joining churches and things like that, and call that Christianity and hold your peace. E homens caminhando para lá e para cá na rua, afiliando-se a igrejas e coisas assim, e chamar isso de cristianismo e ficarmos quietos? What would St. Paul do if he walked in Tucson? I'd say they'd have him in jail for morning. That's right. Why? His soul would burn for God till he couldn't keep from doing it. Sure. O que São Paulo faria se andasse em Tucson? Agora, eu digo que o prenderiam antes do amanhecer. Isso mesmo, por quê? Sua alma arderia para falar de Deus de tal modo que ele não poderia evitar de fazê-lo. Claro. But we join church. You see, our traditions has become a stink in the face of God. Mas nos afiliamos à igreja. Veja, nossas tradições tornaram-se um mau cheiro na face de Deus. What we need today is a prophet. Arise on the scene with thus saith the Lord and strip those things to the bottom and say that they become a stink. O que necessitamos hoje é que um profeta se erga em cena com assim diz o Senhor e mostre a verdade nua e crua sobre essas coisas e diga que elas se tornaram um mau cheiro. Our denominations have grown, and our churches are big, and they're finer than they ever was. Nossas denominações cresceram, nossas igrejas são grandes e estão mais vistosas do que nunca. We'd be a lot better off with a tin pan standing on the alley again, with a guitar out there beating the drum or something other, with a real Pentecostal fire burning in our souls and the great pews that we're sitting in today, dying.
The world dying under our feet. Yes, sir. Nós estaríamos muito melhor com uma panela de lata em pé, na ruazinha, outra vez, com um violão, tocando um tambor lá, ou alguma outra coisa, com o verdadeiro fogo pentecostal, ardendo em nossa alma, do que nos sentarmos nos formidáveis bancos da igreja em que estamos sentados hoje, morrendo. O mundo morrendo debaixo de nossos pés. Sim, Senhor. God has a pardon, and that pardon's only through Jesus Christ. Deus tem um perdão, e esse perdão é só através de Jesus Cristo. Education, tradition, denominational, scientific, nothing will ever take its place. It's under that blood. Instrução, tradição denominacional, científica, nada jamais tomará o seu lugar. É sob esse sangue. It's under the tradition, not the tradition, but under the blood of Jesus Christ, God's provided way for sinners, the only way that we can ever meet. É sob a tradição, não a tradição, mas sob o sangue de Jesus Cristo, a maneira provida por Deus para pecadores, a única maneira de podermos nos encontrar. I tell you, you take a Methodist, take a Baptist, and a Presbyterian, and a Lutheran, and a Pentecostal, and let each one come under that blood. They're brothers. Eu lhe digo, tome um metodista, tome um batista, e um presbiteriano, e um luterano, e um pentecostal, e deixe que cada um entre debaixo desse sangue. Eles são irmãos. There's no fussing about a man. No, sir, they are brothers. They see everything alike. Não há discussões entre eles, então. Não, senhor. Eles são irmãos. Eles enxergam tudo igual. But you let a Methodist get to fussing with the Baptist on the order of baptism. Let a oneness fuss with the Trinity, or Trinity with the oneness and whatever more. Watch the fuss and hair raise. But let them both come under the cross and watch what takes place. Mas deixe um metodista começar a contender com um batista quanto ao batismo. Deixe um unitário contender com um trinitário, ou um trinitário com o unitário, e outros mais. Observe a contenda e o cabelo eriçar-se, mas deixe ambos entrarem debaixo da cruz. E observe o que acontece. It shall be till I die. Then in a nobler, sweeter song I sing this power to save, when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. E será até que eu morra. Então, num cântico mais nobre e doce, eu cantarei este poder para salvar, quando esta pobre língua balbuciante e gaguejante jazer calada na sepultura. I give testimony tonight that the blood of Jesus Christ makes a Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, whatever he is, my brother. Yes, sir. Eu dou testemunho esta noite de que o sangue de Jesus Cristo torna um metodista, batista, luterano, presbiteriano, o que ele seja, meu irmão. Sim, Senhor. There's something in fellow because his spirit is a brother. He isn't a fusser and something others. He's a brother in Christ. He believes every word that's in that Bible. Há algo nesse companheiro, porque seu espírito é um irmão. Ele não é dado a discutir e alguma outra coisa. Ele é um irmão em Cristo. Ele crê em toda palavra que está nessa Bíblia. How can the Holy Spirit who wrote the Bible deny it? How can the Holy Spirit living in a man saying, oh, that's for the disciples? That Jesus said, whosoever will. Como pode o Espírito Santo, o qual escreveu a Bíblia, negá-la? Como pode o Espírito Santo vivendo num homem dizer, isso foi para os discípulos, isso? Jesus disse, quem quiser. Peter said, the promises unto you and to your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. The Holy Ghost was for whoever God called. Pedro disse, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O Espírito Santo era para quem quer que Deus chamasse. Here he said, those who he predestinated, he foreknew, he ordained, and they accepted. No man can come to me, said Jesus, except the Father draws him, and all that the Father has given me will come to me. Aqui ele disse, aqueles que ele predestinou, ele conheceu de antemão. Ele ordenou e eles aceitaram. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai o não trouxer. E todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Do we come in a worked up emotion? Do we come to join the church? Do we come because we don't want to go to hell? Or do we come because we love God that gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall have everlasting life? Nós vimos em emoção fabricada.
Vimos para nos afiliar à igreja? Vimos porque não queremos ir para o inferno? Ou vimos porque amamos Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna? Do we come because it's a love sacrifice that God gave to us that we might display it? Nós vimos porque é um sacrifício de amor que Deus nos deu, que devemos expô-lo. God hates a powerless religion. Their religion has no power. So what must he do to this day? He hates Deus detesta uma religião impotente. A religião deles não tem poder. Assim, o que ele deve fazer com este dia? Ele detesta uma... Every time in the Bible that God ever, outside, this side the Bible, every time there ever come a reformation or a revival, it was backed with great signs and powers. Toda vez na Bíblia que Deus alguma vez, fora deste lado da Bíblia, toda vez que veio uma reforma ou um reavivamento, ele foi respaldado com grandes sinais e poderes. When Luther came forth, when Wesley came forth, when all the reformers, Sankey, Finney, Knox, Calvin, whoever, where there was power demonstrated. Quando Lutero veio, quando Wesley veio, quando todos os reformadores, Sankey, Finney, Knox, Calvino, quem tenha sido, onde chegou, houve poder demonstrado. Where God is, he's supernatural. Where God displays himself, there's got to be supernatural. Onde Deus está, ele é sobrenatural. Onde Deus se manifesta, tem de ser sobrenatural. Look at the Pharisees in that day who came to Jesus. And they talk about meekness and sweetness. Who is any sweeter than the old priest? Veja os fariseus naquele dia que vieram a Jesus, e fala-se de mansidão e amabilidade. Quem era mais amável do que o velho sacerdote? Who was any greater than their priest? He comes to you when you're born. If there's a fuss in the neighborhood, he comes and settles it. And he's always a peacemaker. Quem era mais distinto que seu sacerdote? Ele vem a vocês quando nascem. Se há contenda na vizinhança, ele vem e põe termo a ela. E ele é sempre um pacificador. He's a loving man. You know he is. When you're in trouble, you can go to him, he helps you. What about a nice man? Ele é um homem amoroso. Você sabe que ele é. Quando você está em dificuldades, pode ir a ele. Ele o ajuda. Que tal um homem agradável assim? Then speaking of this Jesus of Nazareth, this priest, we know who his father was, his father's father, his father's father. We got a school here that identifies him. Então, falando deste Jesus de Nazaré, este sacerdote, nós sabemos quem foi seu pai, o pai do seu pai, o pai do seu pai. Temos uma escola aqui que o identifica. Who is this Jesus of Nazareth? What school did he come from? What organization does he belong to? Quem é este Jesus de Nazaré? De que escola ele veio? A que organização pertence? What does he do but always fussing? What does he say about that gentle old priest of yours? He's of the devil, Jesus said. The devil is your father and his works you'll do. O que ele faz além de sempre criar polêmica? O que ele diz sobre esse seu gentil e velho sacerdote? Ele é do diabo, Jesus disse. Vós sois o diabo é vosso pai, e suas obras fareis. Could you imagine? He went up in the temple, looked up on the people with anger, kicked over the sacrifices that Jehovah required, and screamed out, "It's written, my Father's house is made a house of prayer, and you made it a den of thieves." Já imaginou? Ele foi ao templo, olhou para o povo com ira, chutou os sacrifícios que Jeová exigia e gritou, está escrito, a casa de meu pai foi feita casa de oração, e vós a tendes convertido em covil de ladrões. What would he do today if he come to our modern churches? There'd be some more table moving, there'd be some more pew jumping, or he'd tear it to pieces. Right? It would be the same thing. O que ele faria hoje se viesse às nossas igrejas modernas? Mais algumas mesas seriam viradas, mais alguns bancos seriam pulados, porque ele acabaria com isso, certo? Seria a mesma coisa. Don't you see? Jesus is very scriptural. He was the Word. He had not to write anything. He was the Word. He was the living Word. And the people failed to recognize it. Não vê que Jesus é muito escriturístico? Ele era a palavra. Ele não tinha de escrever nada. Ele era a palavra.
Ele era a palavra viva e o povo falhou em reconhecer isso. And how can a man today, upon the principles of what Jesus promised, these signs to all the world, and this blessing to all the world, and the Holy Ghost to fall, just like it did in the beginning, on whosoever God would call. E como pode um homem hoje, baseado no princípio de que Jesus prometeu estes sinais a todo o mundo, e esta bênção a todo o mundo, e o Espírito Santo, exatamente como no princípio, cair sobre todo aquele que Deus chamasse? How can a man call himself a Christian and deny that word and say the Holy Spirit's in him? Como pode um homem se chamar de cristão e negar essa palavra e dizer que o Espírito Santo está nele? The Holy Spirit will punctuate every word of God with an amen. That's exactly right. O Espírito Santo pontua toda a palavra de Deus com um amém. Exatamente isso. Oh, brother, our educational systems has brought us away from it, and our denominations has separated us from one another and from Christ. Oh, irmão, nossos sistemas educacionais nos afastaram disso e nossas denominações nos separaram uns dos outros e de Cristo. But what they'll continue to do that, and you take a substitute, any other thing is no more than fig leaves again. God rejects it. Mas como vai ficar? Eles continuarão a fazer isso. E se você tomar um substituto, qualquer outra coisa, não passará de folhas de figueira novamente. Deus rejeita isto. But when the church comes under the blood of Jesus Christ with a token of the Holy Spirit upon them, then you're going to see brotherhood again. You're going to see a church full of power. You're going to see... Mas quando a igreja vier sob o sangue de Jesus Cristo, com o sinal do Espírito Santo sobre si, então você vai ver fraternidade novamente. Você vai ver uma igreja cheia de poder. Você vai. God hates a powerless religion. It's got to be power. Certainly it's a power to save a man from sin. It's a power that can do signs and wonders and miracles as Jesus Christ promised. Deus detesta a religião impotente. Tem de ser poder, certamente. É um poder para salvar o homem do pecado. É um poder que pode fazer sinais e prodígios e milagres como Jesus Cristo prometeu. They zeroed in on the Word of God back there and believed it and it hit the target. You zero the same way on the Word of God and it'll hit the target again. It's got to, because He's the same yesterday, today and forever. Eles miraram na palavra de Deus lá atrás e creram nela e acertaram o alvo. Mire da mesma forma na palavra de Deus. Vai acertar o alvo novamente. Tem de acertar porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. God don't like a powerless religion. God does not want that. Deus não gosta de religião impotente. Deus não quer isso. God wants to perform. God wants to show Himself alive. Our very hopes is the resurrection. Deus quer operar. Deus quer se mostrar vivo. Nossas próprias esperanças estão na ressurreição. Is that right? Our hopes of life is resurrection. The resurrection of Jesus Christ. Está certo? Nossas esperanças de vida são a ressurreição de Jesus Cristo. You see, God wants to work in His church. Jesus said, I'll be with you always, even to the end of the world. The works that I do shall you do also. Veja, Deus quer operar em sua igreja. Jesus disse, eu estarei convosco sempre, até a consumação dos séculos. Também fareis as obras que eu faço. St. John 12:14. The works that I do shall you do also. Even more than this shall you do, for I go to my Father. São João 12:14. Também fareis as obras que eu faço, até mesmo mais do que estas fareis, porque eu vou para meu Pai. Now the church tries to deny that. To get away, to get more members, to be more popular. Agora, a igreja tenta negar isso, obter uma forma de conseguir mais membros, ser mais popular. Now, I want to ask you something. The God is trying to perform in His church, and the church is trying to perform by the creed. And the two can't work together. Agora, quero lhe perguntar uma coisa. Deus está tentando operar em sua igreja, e a igreja está tentando operar pelo credo, e não pode funcionar os dois juntos. You've got to get rid of the creed and get Christ in, and how can you do it? Tem de se livrar do credo e receber Cristo. E como você pode fazê-lo?
When he sees the blood, when the blood has been applied with a sincere heart and a hand laid upon Jesus Christ and a heart that's true before God to confess his wrong and be born to the Holy Spirit, then the works of God would follow as he said it would do. Quando ele vir o sangue, quando o sangue for aplicado em sinceridade de coração, e uma mão posta sobre Jesus Cristo e um coração que é sincero diante de Deus, para confessar seu erro e nascer do Espírito Santo, então as obras de Deus seguirão, como ele disse que seguiriam. Yeah, the church wants to perform through the creeds to see how many members they can get. God wants to perform through the power of the blood to get Christians born again. That's exactly the difference. Sim, a igreja quer operar através dos seus credos e ver quantos membros podem conseguir. Deus quer operar através do poder do sangue para ter cristãos nascidos de novo. É exatamente essa a diferença. To do much you must reject. To do this, you've got to reject the Holy Spirit and His performing power to accept the creed. Para aceitar, você tem de rejeitar. Para aceitar isto, você tem de rejeitar o Espírito Santo e seu poder realizador para aceitar um credo. You have to see the truth before you can accept an error, if you're going to be a Christian. Você tem de ver a verdade antes que possa aceitar um erro, você vai ser cristão. You have to walk over God's promise in order to get an error. Because there's a red light flashing before you all the time. This is the Word. Você tem de passar por cima da promessa de Deus para aceitar um erro, porque há uma luz vermelha intermitente diante de você o tempo todo. Esta é a palavra. They say, well, that was for some other day. It's for today. Because Christ is the Word. Is that right? Você diz, bem, isso foi para algum outro dia. É para hoje, porque Cristo é a palavra, está certo? St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And the Bible said He's the same yesterday, today, and forever. So if Christ is the Word, every promise is true, and it's the same yesterday, today, and forever. It has to be. E a Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, se Cristo é a palavra, toda promessa é verdadeira, e é a mesma ontem, hoje e eternamente. Tem de ser. It takes a born-again faith to believe it and make it operate. You can't do it with tradition. It won't work. You've got to come to that blood just as sure as anything. Requer-se uma fé nascida de novo para crer nisto e fazê-lo operar. Só que não se pode fazê-lo com tradição. Não vai funcionar. Você tem de vir a esse sangue com toda a certeza. After Isaiah told Israel that they had polluted their substitute by their traditions, there appeared another prophet before we close. Another great prophet come on the scene, and that was John the Baptizer. Depois que Isaías disse a Israel que eles tinham poluído seu substituto pelas suas tradições, apareceu outro profeta, antes de encerrarmos. Outro grande profeta entrou em cena, que foi João, o que batizava. Now, he pointed them to a lamb that would do not only for Israel, but all of Adam's fallen race. Agora ele lhes apontou a um cordeiro que não levaria só por Israel, mas por toda a raça caída de Adão. He said God was going to send a lamb, and this lamb would be for Gentile, Jew, and whosoever would come. Ele disse que Deus ia enviar um cordeiro, e este cordeiro seria para os gentios, judeus e para todo o que aceitasse. It wasn't very long until the lamb was nailed to his altar cross. His blood was shed. The Holy Spirit came back. Não demorou muito até que o cordeiro foi cravado na cruz do seu altar. Seu sangue foi derramado. O Espírito Santo voltou. Now when the old animal lamb died, the spirit of the animal could not come back. So that blood was just applied to a nation. Agora, quando o velho cordeiro animal morria, o espírito do animal não podia voltar, de modo que aquele sangue foi aplicado só a uma nação. But now for all of Adam's race, the Lamb of God that was shed his blood, the token came back in the form of the Holy Spirit to come upon the worshiper.
Mas agora, por toda a raça de Adão, o Cordeiro de Deus que foi derramado, seu sangue, o sinal voltou na forma do Espírito Santo para vir sobre o adorador. Now that's what God requires. That's what they did at that day, and that's what they do today. Agora, é isso o que Deus requer. É isso o que eles fizeram naquele dia. É isso o que eles fazem hoje. Now, if any person feels the weight of sin, and you know that you're wrong, listen, there is pardon. And that pardon is through God's Lamb. Agora, se alguma pessoa sente o peso do pecado e você sabe que está errado, escute. Há perdão, e esse perdão é através do Cordeiro de Deus. Do you believe that? It's through the Lamb, through the blood of the Lamb. Você crê nisso? É através do Cordeiro, através do sangue do Cordeiro. I was told a little story once. It helped me a lot. There's a boy that was kidnapped. In the early days, I suppose all of us taking Bible history and taking the history of the church. Contaram-me uma pequena história certa vez. Ela me ajudou muito. Houve um menino que foi sequestrado nos dias antigos. Suponho que todos vocês estudaram história bíblica e estudaram a história da igreja. And then I believe it was the it wasn't the Nicaea Fathers, or the life of Saint Patrick. Creio que foi Fox. Não foi. Foram os pais de Nicéia ou a vida de São Patrício. Saint Patrick was actually, that was just the name was given. His name was Suscat. And he was kidnapped by a bunch of sea rovers and was hired out to be a hog raiser. São Patrício realmente foi só um nome que lhe deram. Seu nome era Suscate. E ele foi sequestrado por um bando de piratas e foi alugado para ser criador de porcos. And this story goes that this kid was kidnapped and taken aboard of a ship. And he was working his way. And the old captain taken sick one day and was just about ready to die. E esta história diz que este garoto foi sequestrado e posto a bordo de um navio e estava trabalhando. E o velho capitão ficou doente certo dia e estava prestes a morrer. And he was so sick way out on sea, and the old fellow with his gray beard laying in his cabin. E ele estava tão doente, lá distante no mar, e o velho sujeito com a barba grisalha deitado em sua cabina. And he called his hands, his deckman, said, "Is there a Bible among you?" E ele chamou os seus auxiliares, seus marujos, disse: há uma Bíblia entre vocês? Said, when I was a child, I had Christian raising. And said, I'm dying. And man, I don't want to die like this. Disse, quando era criança, eu tive criação cristã. E disse, eu estou morrendo e homens, eu não quero morrer assim. He said, have you got the Word of God? Any man here's got the Word of God. Ele disse, vocês têm a palavra de Deus? Alguém aqui tem a palavra de Deus? Finally, way back in the bunch, a little boy stood up and he said, Sir, I have a Bible. I'm a Christian. I pack it with me. Finalmente, lá atrás, no bando de homens, um rapazinho se levantou e disse, Senhor, eu tenho uma Bíblia. Eu sou cristão. Eu a levo comigo. He said, come here, sonny. He said, do you mean you pack a Bible? He said, yes. Ele disse, venha aqui, filho. Ele disse, quer dizer que você leva uma Bíblia? Ele disse, sim. He said, my mother and father was Christians, and I gave my life to Christ when I was just a teeny little fella. And I packed His Word with me wherever I go. Said, I put it up on my heart, and it's been in my heart. Disse, meus pais eram cristãos e entreguei a vida a Cristo quando ainda era bem pequeno e tenho levado a sua palavra comigo para onde quer que vá. Disse, eu a pus em meu coração e tem estado no meu coração. He said, read me something how there's some before I die. Ele disse, leia-me algo daí, filho, antes que eu morra. And the little fellow turned over to Isaiah 5:3 and 5. And it reads like this, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. E o rapazinho abriu em Isaías 53:5 e diz assim,
Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sanados. And when he said that, the old captain said, "Can you read on?" The little boy said, "May I comment here?" And the old captain said to the lad, said, "Go ahead." E quando ele disse isso, o velho capitão disse, "Pode continuar lendo?" O rapazinho disse, "Posso fazer um comentário aqui?" E o velho capitão disse ao rapaz, "Pode fazer." He said, "My Christian mother, before I was taken from her, said, you know, she used to read that scripture to me so much, and you know the way she read it?" And the old captain said, "No, son, I like to hear the way your Christian mother read it." Ele disse, "Minha mãe cristã, antes de eu ser tirado dela, dizia, o senhor sabe, ela costumava ler tanto essa escritura para mim, e o senhor sabe de que maneira lia?" E o velho capitão disse, "Não, filho, eu gostaria de ouvir a maneira que sua mãe cristã lia." He said, "Here's the way she read it. He was wounded for Willie Pruitt's transgressions. He was bruised for Willie Pruitt's iniquity. The chastisement of Willie Pruitt's was up on him, and with his stripes Willie Pruitt was healed." Ele disse, é desta maneira que ela lia. Ele foi ferido pelas transgressões de Willie Pruitt. Ele foi moído pela iniquidade de Willie Pruitt. O castigo de Willie Pruitt estava sobre ele, e pelas suas pisaduras Willie Pruitt foi sarado. The old captain said, "I like that. I like that." Said, "Oh, if my name could only be read in there." He said, "You think you could do it, son?" He said, "I'll try it." O velho capitão disse, gostei disso. Disse, "Oh, se meu nome apenas pudesse ser lido aí." Disse, "Você acha que poderia fazer isso, filho?" Ele disse, "Vou tentar." He said, "He was wounded for John Court's transgressions. He was bruised for John Court's iniquity. The chastisement of John Court's peace was upon him, and with his stripes John Court was healed." Ele disse, ele foi ferido pelas transgressões de John Quartz. Ele foi moído pela iniquidade de John Quartz. O castigo que traz a paz a John Quartz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras John Quartz foi sarado. With tears running down his beard, he said, "Fetch me my clothes. Jesus Christ has healed me. I give my life to him." See? Com lágrimas escorrendo na barba, ele disse, "Tragam minha roupa. Jesus Cristo me curou. Entrego minha vida a ele." Está vendo? Oh, friend, if you can only read your name in there. Oh, if I can read my name. He was wounded for William Branham's transgressions. He was bruised, not the church, not creed, but he was bruised for my iniquity. Oh, amigo, se você apenas conseguir ler seu nome aí. Oh, se eu conseguir ler meu nome. Ele foi ferido pelas transgressões de William Branham. Ele foi moído, não a igreja, não credo, mas ele foi moído pela minha iniquidade. The chastisement of my peace was upon him, and with his stripes William Branham was healed. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras William Branham foi sarado. Oh, if we can just read our name into Scripture and really mean it, it's that what does it. Oh, se nós apenas conseguirmos ler nosso nome na Escritura e o fizermos sinceramente, é isso o que faz ter efeito. Read our name into it. Makes a receiving, a pardoning for when we realize that He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Ler nosso nome nela faz que aceitemos perdão, porque é quando compreendemos que Ele foi ferido pela nossa transgressão, que Ele foi moído pela nossa iniquidade. Another thing we find out in Hebrews 9:11 that pardoning produces purity. The worshipper having no more conscience of sin and has cleansed himself from dead traditions. Outra coisa, encontramos em Hebreus 9:11 que o perdão produz pureza. O adorador, não tendo mais consciência de pecado, e se purificou de tradições mortas. When we really come under the blood, we are cleansed from dead traditions. The Scripture says so. Hebrews 9. Watch. Cleanse your conscience from dead traditions.
Quando nós, de fato, entramos debaixo do sangue, somos purificados de tradições mortas. A Escritura diz que assim, Hebreus 9, observe, purifica a vossa consciência de tradições mortas. Then, if you do that, forget that you are a Baptist, forget you are a Methodist, forget you are a Pentecostal, whatever you are, and forget those dead traditions, and come to the blood. Come to that. Então, se você fizer isso, esqueça que é batista, esqueça que é metodista, esqueça que é pentecostal, o que seja, e esqueça essas tradições mortas e venha ao sangue, venha a isso. Read your name in that, and then do this. Then come to the communion table. Then come and find out who's right and wrong, whether it's going to be a closed communion or not. See if you can shut your brother out. You can't do it. You just can't do it. There's something in you won't let you do it. Leia seu nome nisso, e então faça assim. Depois venha à mesa da comunhão. Então venha verificar quem está certo e errado, quer seja uma comunhão fechada ou não, veja se você consegue excluir seu irmão. Você não consegue fazê-lo. Você simplesmente não consegue fazê-lo. Há algo em você que não lhe permitirá fazê-lo. There's just something, you see. Your name is read among those. And you can't do it. It purifies you. It cleanses you. Há simplesmente algo. Veja, seu nome é lido entre esses e você não pode fazê-lo. Isto o purifica. Isto o limpa. Remembering Him as we kneel at the cross. Let Him be a Catholic priest, Presbyterian, whatever He may be. Let that man come as He reads His name in there. Lembrando-se dele enquanto nos ajoelhamos junto à cruz, seja ele sacerdote católico, presbiteriano, o que seja, que esse homem venha enquanto lê seu nome aí. He was wounded for this priest's transgressions. He was wounded for this Methodist, this Baptist, this Pentecostal, wounded for our transgressions. My name, your name, whatever you are. Ele foi ferido pela transgressão deste sacerdote. Ele foi ferido por este metodista, este batista, este pentecostal. O quê? Ferido pelas nossas transgressões. Meu nome, seu nome, o que você seja. Let us believe that. Not what the creed says, what the Word says. Then let us kneel down on the cross together. We're brothers. Oh yes, the traditions, we cleanse ourselves then from all dead traditions. Então, creiamos nisso, não no que o credo diz, no que a palavra diz. Então, ajoelhemo-nos junto à cruz, juntos. Nós somos irmãos. Oh, sim, as tradições. Nós nos purificamos então de todas as tradições mortas. They could be 40 state presbyters, there could be